dias, dando continuidade então na nossa disciplina de Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas técnicas de análise de risco. O importante é a gente lembrar que existem inúmeras técnicas de análise de risco, e eu vou comentar algumas delas, tá? A NR10, ela define que em todas as intervenções que a gente fizer em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho. A análise de risco nada mais é que um conjunto de métodos e também algumas técnicas que, aplicando a uma atividade, identifica e avalia de forma qualitativa e quantitativa esses riscos que essas atividades representam para a população exposta, tanto também para o meio ambiente e para a empresa, ou seja, de uma forma geral. Então, o que a gente tem é que a gente pode trabalhar essa análise de risco fazendo uma análise daquilo que já foi identificado, daquilo que supõe-se que pode acontecer, tá? Com relação às técnicas, a gente tem que lembrar o seguinte: os acidentes são materializações dos riscos associados a cada atividade, a cada procedimento, projetos e instalações, também às máquinas e aos equipamentos. Para reduzir essa frequência de acidentes, é preciso avaliar e controlar os riscos a partir, por exemplo, dos questionamentos apresentados, que a gente vai ver em algumas propostas que são feitas, tá? Então, existe um método que é chamado 5 porquês. Então, você começa a pensar assim: a pessoa escorregou. Por quê? Porque tinha óleo na pista. Por quê? Porque o caminhão vazou óleo. Por quê? Porque não houve manutenção. Por quê? Porque a empresa não tinha dinheiro, tá? Então, exemplo. Então, são 5 porquês, até você chegar numa causa base, ok? Então, é mais ou menos assim. Aí você começa a perguntar: o que pode acontecer de errado, né, na execução daquela tarefa? Quais são as causas básicas dos eventos não desejados? Quais são as consequências disso? Tá? Então, para isso, existe essa questão de você faz uma avaliação do risco que está exposto, você comunica os riscos detectados e ocorre ali um gerenciamento desses riscos. Como que a gente faz isso, então? Para isso, existem inúmeras ferramentas ou técnicas que auxiliam para a prevenção desses riscos, tá? Então, gerenciamento de riscos. As técnicas de análise de risco visam identificar aspectos de risco à segurança, saúde e meio ambiente relativos às suas atividades, estabelecendo ações sistemáticas de controle, monitoramento e prevenção de seus efeitos. Trata-se de técnicas de análise prévia de risco que tem como objetivo antecipar a previsão da ocorrência danosa para as pessoas, processos, equipamentos e meio ambiente. Muitas das vezes, a gente vai ter que toda essa técnica, ela vai se basear em acidentes já ocorridos, ok? Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. A gente viu na última aula que a gente trabalharia 7 principais técnicas de análise de risco. Todas elas podem ser utilizadas na parte elétrica, mas algumas vocês vão ver que são mais usadas. Então, as técnicas de análise de risco são de fundamental importância para o gerenciamento dos riscos, no sentido de evitar acidentes ou a repetição deles, como também evitar as perdas e danos. Aí a gente tem a análise preliminar de risco, a análise de árvore de falhas, árvore de causas, análise de métodos de falhas e efeitos, estudos de perigos e operabilidade, técnicas de incidentes de risco, de incidentes críticos, e análise de risco, tá? Então, a gente vai ver cada um deles e mais alguns. Na análise preliminar de risco, conhecido como APR, ela também pode ser chamada de APP, tá? APP é a análise preliminar de perigo.
é a mais utilizada dentro da parte elétrica. Então, quando você trabalha com eletricidade, essa realmente é a técnica mais utilizada. O que consiste? É uma visão técnica antecipada do trabalho a ser executado, que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa e ainda propicia condição para evitá-lo ou conviver com ele com segurança, tá? Então, é feita uma análise daquilo que já aconteceu, né? Dos acidentes anteriores, as análises que foram feitas anteriormente e se adequa àquela atividade que você vai fazer. Ela está em constante mudança. Também é chamada de APP, né? Análise preliminar de perigo, e busca identificar os eventos perigosos em uma instalação de forma estruturada para identificar a priori, ou seja, a princípio, os riscos potenciais. Essa metodologia procura examinar as maneiras pelas quais as energias podem ser liberadas de forma descontrolada. Então, na PR, vai ocorrer um levantamento para cada um dos perigos ou riscos identificados e as suas causas, os métodos de detecção disponíveis e os seus efeitos nos trabalhadores. Também com relação à população vizinha e ao meio ambiente. Então, o que vai acontecer? É um trabalho mais minucioso, tá? E é elaborado através do estudo, questionamento, levantamento, detalhamento, criatividade, análise crítica, autocrítica, com consequente estabelecimento de precauções técnicas necessárias para a execução das tarefas. Então, você vai ter que ser analisado cada etapa da operação, tarefinha por tarefinha. Então, você vai trocar a lâmpada. Primeira coisa que você vai fazer, verificar a altura, providenciar a escada. Quem vai providenciar? Que tipo de escada vai ser colocado? Quais equipamentos de proteção individual que você precisa? Qual procedimento que você vai tomar para poder trocar a lâmpada? Desligar o disjuntor, tá? Então, é mais ou menos assim, etapa por etapa. De forma que o trabalhador tenha sempre o controle das circunstâncias, por maiores que forem os riscos. A análise preliminar de risco é uma visão técnica antecipada, vou bater sempre nessa tecla, é uma visão antecipada do trabalho a ser executado, que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa e ainda vai propiciar condições para evitá-los e também conviver com eles com segurança, tá? Quais são os objetivos, então, da análise preliminar de risco? Entre os principais, a gente pode destacar o seguinte: identificar os riscos, orientar os colaboradores dos riscos existentes em suas atividades no trabalho, organizar a execução da atividade, estabelecer procedimentos seguros, trabalhar de maneira planejada e segura, prevenção dos acidentes de trabalho, sensibilizar e instruir os trabalhadores sobre os riscos envolvidos na execução de cada tarefinha do trabalho. Algumas questões básicas são rever problemas conhecidos, então vai revisar experiências passadas, eventos similares, na busca de identificar os riscos no sistema que vai ser trabalhado, né? O sistema estudado. Revisar a missão, então revisar objetivos, funções, procedimentos e o ambiente onde será realizada a operação. Com relação a essa revisão, uma pessoa elabora a PR e ela passa para outras pessoas verificarem, fazer uma revisão. Porque às vezes quando você pensa numa execução de uma tarefa, você imagina ela como um todo, mas você esquece de algum detalhe porque ele já está muito prático na sua cabeça. E quando outra pessoa revisa, você consegue trabalhar melhor, especificar todas essas questões. Determinação dos riscos principais. Então, quais são os riscos potenciais para causar perdas diretas ou indiretamente à função, as lesões, os danos a equipamentos. Então, tudo aquilo que pode ser provocado. Determinar os riscos iniciais e contribuintes. Então, cada risco principal será esmiuçado para determinar a sua origem.
Os meios de controle e eliminação de riscos, que vai procurar os meios mais eficientes disponíveis para a segurança da operação. Os métodos de restrição de danos, que vai avaliar os métodos para a restrição de cada um dos danos. Identificar os agentes executantes. Então, vai identificar claramente quem é o responsável pelas ações corretivas. Tá? Então, passo a passo. Então, aqui é a ideia de como seria uma análise preliminar de risco. Então, qual o processo, a área, a atividade que vai ser executada, a data, os equipamentos que vão ser usados, quais as etapas de cada tarefa, os riscos de cada etapa, as medidas de controle de cada etapa, tá? Para amenizar esses riscos, quais são os trabalhadores envolvidos, o cargo, vai colocar aqui o registro dele para poder identificar para a empresa. E uma coisa que é fato, deve ser atualizado sempre que houver uma mudança na forma de executar uma atividade. Melhoria em algum equipamento ou máquina, ou mesmo remoção de parte do processo. Então, a PR é realmente mais utilizado, mais adequado para a gente que trabalha na parte elétrica. A gente tem a análise de árvore de falhas, que é uma metodologia que consiste na construção de um processo lógico dedutivo, que, partindo de um evento indesejado, pré-definido, ou seja, uma hipótese acidental, vai buscar suas possíveis causas. Esse processo segue investigando as sucessivas falhas dos componentes até atingir as chamadas falhas, né, que são chamadas causas básicas, que não podem ser desenvolvidas e para as quais existem dados quantitativos disponíveis. A árvore de falhas é uma ferramenta que serve para analisar diversos fatores relacionados às falhas, sejam eles causas, consequências e análise de tempos para reparos. Quais são os benefícios, então, quando você usa essa análise de árvore de falhas, tá? É o conhecimento detalhado de uma instalação ou de um sistema, estimativa da confiabilidade de um determinado sistema, cálculo da frequência de ocorrência de uma determinada hipótese, né, acidental, identificação das causas básicas de um evento acidental e das falhas mais prováveis que contribuem para a ocorrência de um acidente maior. Também a detecção das falhas potenciais, difíceis de ser reconhecidas, tomada de decisão quando há ao controle dos riscos associados à ocorrência de um determinado acidente, com base na frequência da ocorrência, calculada nas falhas contribuintes de maior significância. Então, precisa fazer uma análise um pouquinho mais minuciosa nessa parte, tá? Fazer esses cálculos dessas ocorrências. Então, um exemplinho bem bobinho. Então, a falha catastrófica de uma luminária, tá? Então, é a falha da luminária ao acender. Não acendeu a luz. Então, logo, esse será um evento topo da árvore das falhas. Então, considerando que os componentes desse sistema, que é a luminária, são de forma simplificada. A lâmpada, o fio, o interruptor e a corrente elétrica. É isso que a gente tem. Precisa para poder acender essa luminária. Então, a análise deve procurar identificar cada uma das possíveis falhas desses componentes, né? De forma a estabelecer uma relação lógica entre elas para subsidiar a elaboração da árvore de falhas. Assim, as possíveis causas, ou seja, as falhas, que podem levar ao evento topo, falha da luminária e acender. Então, a gente vai ter a falha da lâmpada, né, acender, ou a falta de corrente elétrica na luminária. Aí, se for a falha na lâmpada, a gente tem a lâmpada queimada, não a lâmpada na luminária, ou uma falha no interruptor, uma luminária que não está conectada à tomada, ou não há energia na tomada, o fio está cortado, os fusíveis queimados, não há energia elétrica na residência. Ou simplesmente a lâmpada está queimada, né? Que seria a falha. Aí, a gente vai ter o próximo vídeo, tá? Para continuidade.